Bom dia, boa tarde, boa noite, família Palmeiras. Vamos começar iniciando um novo projeto do Amit. Vamos falar das crias da academia com o programa Crias do Amit, um programa semanal ou quinzenal, dependendo da demanda aí das categorias de base do Palmeiras, para obviamente repercutir, né, todas essas novidades que o Palmeiras traz nos últimos anos, principalmente no Sub-20 e no Sub-17, que são os focos do programa de hoje, por exemplo, né? Nesse projeto que a gente inventou aí junto com o Aldão também, que nos apoiou, o Léo Barbieri, que é o âncora e o nosso grande amigo do Infos Palestra, que faz o Palestra às terças-feiras, é o nosso convidado e vai estar aqui sempre para falar da base. Seja bem-vindo, Léo, que seja mais um grande projeto. Você que já estourou da categoria de base, né? Você não tem mais idade para estar aqui. Na verdade, ninguém aqui tem. Bom dia, boa tarde, boa noite, Léo, Tylon e o pessoal que está nos assistindo. Um projeto novo, o piloto desse projeto, e a gente tentando fazer as perspectivas das novas crias que estão surgindo, Sub-17, Sub-20. Então a gente vai fazer um apanhado para todo mundo, conhecer um pouco você que não está tão acostumado com a base, e o pessoal sempre ficou acostumado a acompanhar principalmente a Copinha, para ter o primeiro contato com as crias da academia. Como não tivemos esse ano, possivelmente vai ser o primeiro contato maior da galera com as crias da academia, quem pode surgir nesses próximos 1, 2 ou até 3 anos, a galera que está no Sub-17 subir. Então vamos nesse novo projeto, espero que a galera goste, que a galera curta bastante esse projeto e que dure por muito tempo, como a academia, as crias da academia vem surgindo, vem subindo desde 2015 nesse novo projeto. Muito bem, e o contratado do Amit para essas participações no Crias do Amit é Tylon Moro, amigo pessoal. Muito obrigado por ajudar e topar. Um dos que criou, inclusive, a ideia, teve a ideia, o insight, falando na palavra nova do momento, para falar aí junto com a gente sobre base. Ele que gosta bastante e acompanha. Seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado, Léos, né? Já conhecido bastante do programa Palestra. É um prazer estar aqui, ainda mais repercutindo e falando de Palmeiras e de algo que a gente gosta bastante, né? Desde os últimos tempos, quando a categoria de base conseguiu ganhar maior foco, né? Maior espaço dentro do clube. Então, acho que vai ser uma grande oportunidade tanto para a gente de falar deles, quanto para todos os torcedores, né? Conhecerem um pouco mais desses jogadores que estão chegando agora. Não só vendo os vídeos, né, mas também falando das suas características, de quando que eles vão ganhar espaço. O Léo também sabe bastante da situação contratual deles, então acho que vai ser muito importante, né, para a gente também, para o Palmeiras, um espaço merecido, né, que eles têm conquistado aí nos últimos tempos. E esse espaço agora é o Amit 1914 que traz, e para você continuar acompanhando o nosso programa e as outras lives que o Amit também faz, é só se inscrever, ativar as notificações, se tornar membro e deixar o like, né? Somos movidos por likes, então ajude a gente aí, deixe seu comentário também aí no vídeo para a gente entender, dê o seu feedback para a gente melhorar nos próximos programas, nas próximas edições. Bom, para começar então, vou fazer uma pergunta rápida para cada um, antes de a gente começar a falar dos números de 2021 do Sub-17 e do Sub-20. Léo, por você começando, como você entende esse atual momento da base do Palmeiras? Palmeiras que, na minha visão, obviamente tapou buracos em 2020, utilizando até prematuramente alguns jogadores, mas deu muito certo, tá lá, tá na sala de troféus, Libertadores, Copa do Brasil e o Paulistão, que também teve participação direta dessa molecada. Como você vê esse momento? O Palmeiras está atingindo aí uma maturidade em como colocar esses garotos, e o Abel também tem uma inteligência suficiente para saber o momento de subi-los, né? Exatamente. Eu acho que a base, claro que títulos são muito importantes dentro da base. O Palmeiras conquistou mais de 30 títulos, seja Sub-15, Sub-17, Sub-20, nesses últimos anos, e o Palmeiras vem colecionando taças. Mas o principal disso é mostrar os talentos para o time profissional, promover grandes talentos. É claro que nem todos vão dar certo. Vamos puxar desse atual elenco o Lucas Esteves, que subiu e acabou não rendendo tanto. O Wesley, por exemplo, também subiu há uns anos atrás, precisou ganhar uma rodagem lá no Vitória e agora está desempenhando um bom papel. Então a gente tem que ter calma um pouco, avaliar no primeiro ano. O primeiro ano de Patrick, Danilo, Gabriel Menino, apesar das oscilações, foi excelente. Todos nós sabemos que eles foram destaques em todas as competições, seja Paulistão, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, sendo fundamentais. E o atual momento da base é de muito pé no chão. Acho que o Paulista desse ano, por exemplo, foi uma
uma grande oportunidade para a gente ver quem estava pronto, quem não está, quem pode continuar sendo aproveitado, quem não pode, e isso faz com que, com o passar do tempo, o Palmeiras se aprimore a receita. Não subir de uma vez, ou se acostumar a subir gradativamente, e durante os programas vamos falar, por exemplo, do Gabriel Silva, que é uma grande promessa do Sub-20, Sub-17, Sub-20, subiu e não rendeu no profissional. Voltou para a categoria de base para continuar fazendo um processo. Diferentemente, por exemplo, do Patrick de Paula, Gabriel Menino, que subiram e assumiram protagonismo. Então é esse ajuste que o Palmeiras tenta fazer e busca alcançar para que, claro, receita perfeita não existe, mas ficar mais próximo dela. Boa, Léo. E, Tylon, para você eu vou trazer o nome do João Paulo Sampaio à tona, né? Foi um dos que veio aí com o Nobre e Matos, trouxeram esse grande profissional aí que hoje é uma referência. Para mim, dessa era Crefisa, talvez seja a melhor contratação do Palmeiras, né? Pelo que tem rendido e vai render ainda mais à frente. Como você avalia esse trabalho e se ele também, como, obviamente, o gestor dessa base, está atingindo uma maturidade para auxiliar a gestão do futebol profissional a utilizar os jogadores com mais cautela? Eu acho que o trabalho do João Paulo Sampaio é excelente, né? Tanto na questão de títulos, como o Léo mencionou, né? Tanto nível estadual, nacional e até mundial, como o Palmeiras já ganhou no Sub-17 2 vezes o Mundial de Clubes na Espanha, quanto na questão de formação de jogadores, né? Porque não adianta somente ganhar títulos, igual a gente viu o próprio São Paulo, Corinthians empilhando aí taças da Copinha e não formar jogadores prontos. O Palmeiras vem aí desde o Gabriel Jesus, né? Que era ainda de um outro momento até agora, formando cada vez mais jogadores. Então, para mim, se fosse definir em uma palavra, é um período bastante fértil, porque além dos títulos, tem colocado jogadores no profissional que dão conta do recado, né? Nas principais partidas, por exemplo, do ano passado, a gente vê um Patrick de Paula que foi símbolo da conquista do Paulistão, os 3, né, do meio campo, que foram símbolo naquela conquista da Libertadores, principalmente no jogo contra o River, e também na Copa do Brasil, um Gabriel Menino fazendo gol na final. Então, são jogadores que já renderam bastante, podem render ainda mais, e outros que ainda podem atingir, né, muito mais do que a gente já viu, o próprio Wesley, o Gabriel Veron, que infelizmente ainda não pôde ter uma grande sequência, entre outros que estão chegando agora. Eu acho que é um período muito bom e que tem ainda muito mais por vir, graças ao trabalho do João Paulo, né, que tanto na questão de formação, né, capacitação e contratação dos técnicos, né, dos seus auxiliares, quanto na questão de prospecção mesmo desses jovens e outros clubes do Brasil e da América Latina. Perfeito. Então vamos conhecer esses caras que podem, nos próximos anos, nos próximos meses, figurar aí no futebol profissional do Palmeiras. Alguns já estão frequentando o banco, não estarão muito presentes aqui, porque Fabinho, Michel, inclusive o Michel é um caso desses que, como não foi apresentado ao palmeirense por um programa, como é o Crias do Amit, você vai conhecer aqui quem podem ser os novos Michels e outros aí, Vanderlan, enfim, quem está partindo do Sub-17 para o Sub-20, do Sub-20 aí fazendo essa transição com o elenco profissional, mas vamos falar especificamente da fase 2021 dessa temporada da base do Palmeiras, tá? Então, mais uma vez, inscreva-se no canal, deixe o seu like, vou colocar uma arte aqui e tá aí o responsável por toda essa molecada desde 2015. Obviamente o Luan Silva tá perdido ali na foto, mas o restante já figura no elenco profissional do Palmeiras. O Patrick, o Veron, Danilo, Gabriel Silva, que voltou, Sub-20, Wesley, Gabriel Menino e Renan, junto com o João Paulo Sampaio. Vamos começar falando do Sub-17, e aí eu quero que o Tylon comente os títulos recentes do Sub-17 do Palmeiras, que parece ter gerações cada vez mais, vamos dizer assim, brilhantes, né, tecnicamente, com essas pescarias que faz o João Paulo nas bases dos clubes pelo Brasil. O trabalho do Arthur e Tiro, né, que a gente vai comentar daqui a pouco no Sub-17, é cada vez melhor. Esses 2 títulos, por exemplo, do Mundial de Clubes, né, que ocorreu na Espanha, tiveram como destaque lá atrás ainda o Gabriel Silva e o Gabriel Veron, que também já eram destaque no Brasil, né, na seleção Sub-17. Então, sendo nomeados aí os destaques dessas competições, artilheiros, já mostraram lá atrás, né, que tinham essa estrela para, né, se desenvolver dentro das categorias de base e avançar no profissional. Claro que o Sub-17 às vezes mostra alguns jogadores que são muito verdes, né? Se destacam ali dentro da categoria, mas nem sempre vão chegar as outras indo bem. Fabrício mesmo era um cara que foi artilheiro do Mundial, né? Sub-19,
que tinha bastante destaque dentro das categorias de base, não rendeu o esperado no sub-20, também pelas lesões. Então, ainda é uma categoria que tem que ter paciência, né, pela própria característica dos jogadores, que ainda estão em formação física e técnica, mas já mostra um trabalho muito bem feito sendo desenvolvido. É isso, vamos apresentar esse elenco então. O Arthur Itiro, como disse, o Tylon tá aí na foto, para quem não conhece o rosto dele. E, Léo, desses nomes aí, ó, você vê que tem um elenco todo, não são todos, obviamente, mas pelo menos 2 por posição. Tem alguns que, por exemplo, o Giovani, que está por ali, o Cauã Silva, são destaques e já vem sendo cada vez mais recorrente o palmeirense citando na rede social esse tipo de nome, né? Mostra que essa geração aí pode ser muito promissora. Léo, a gente nunca foi acostumado a assistir jogos do Sub-17, Sub-20, e agora a CBF valorizando muitos campeonatos, colocando links à disposição para a gente assistir. Então a gente tem um contato maior com jogadores desde pequeno. Por exemplo, como eu falei no começo, a gente estava acostumado a assistir apenas a Copinha. Era aquilo e pronto, acabou. Quem sobe, quem vai, fica restrito. O destaque geralmente sobe. Então a gente está acostumado a não assistir tanto, e agora assistindo a gente consegue ter mais detalhes, mais jogadores que a gente vê potencial. E é claro que o destaque dessa geração a gente não pode falar que não é outro, que é o Giovani. O craque que tem uma multa astronômica, que muitos times europeus já estão de olho, e figura sempre, principalmente figurou no Paulistão desse ano de 2021. Então eu acredito que Cauã Silva e Giovani, por serem atacantes, estão sempre fazendo gols, demonstrando categoria, são os principais destaques. A gente também tem que pontuar. O Jean Carlos vem sendo muito bem falado no Sub-17, um volante de muita qualidade. O Gabriel Vareta já esteve no Sub-20, volta para o Sub-17, faz esse meio campo também. E tem 15 anos, né? Tem 15 anos. 15 anos apenas, então é uma questão... A única questão que me preocupa, e o Palmeiras entendeu nessa temporada após o Gabriel Silva, por exemplo, é pular etapas. É jogar do Sub-17 para o profissional sem passar pelo Sub-20, que é uma maturação bem importante. Ganhar físico, ganhar força, para aí chegar no profissional com mais qualidade. E o Palmeiras parece que entendeu. O Giovani sobe, retorna. Michel sobe, retorna. E o Palmeiras está fazendo esse trabalho também com o Abel Ferreira, entendendo que é importante estar com o elenco e voltar para as categorias de base gradualmente. Tá, alguma palavra aí sobre esse elenco comandado pelo Arthur? Além dos destaques que o Léo já citou, também destacar a temporada do Luiz Freitas, né? Um jogador que desde o Sub-15, lá atrás era chamado de Luiz Robinho, meio campista desse que o Palmeiras gosta de formar, completo, que joga nas 3 posições ali. Tem dado bastante assistência, bons passes, cobra falta. Então, jogador aí de destaque também nas seleções de base. E também o Cauã Oliveira, um zagueiro também de boa saída, né? Desses que o Palmeiras tem formado também, como o próprio Renan, o Vitão lá atrás, tem ido bem nessa categoria do Sub-17. Muito bem, vamos avaliar então a temporada 2021 do Sub-17. Lembrando que a base, né? Se o profissional já foi prejudicado com a pandemia, as categorias de base foi muito mais, tá, galera? Porque muitas competições aí foram adiadas, canceladas. O Sub-20, por exemplo, nem voltou a jogar depois, obviamente, da Copa do Brasil. Agora começa o Brasileirão no final do mês, mas o Sub-17 já está com o Grupo A do Campeonato Brasileiro. Estava a logo ali em cima do Grupo A, mas a gente já tirou. Então o Brasileirão Sub-17 já começou. Começou com uma derrota para o Flamengo, né? Flamengo que também tem investimentos altíssimos na base. E, de novo, essas derrotas ou vitórias grandiosas não são, obviamente, para a gente pontuar e avaliar se presta ou se não presta, tá? O melhor nas categorias de base são os destaques individuais. E nessa temporada, até então, Tylon, o Cauã Silva, né, que fez 2 gols, por exemplo, contra o Botafogo, fez mais gols contra o Ceará, tem aparecido como um destes, né? Daqui a pouco a gente mostra os números totais, mas dessa sequência do Brasileirão, você vê aí o Palmeiras bem, o Palmeiras ainda oscilando bastante, tem 4 vitórias, um empate e uma derrota. O Palmeiras vem bem no campeonato, apesar da derrota contra o Flamengo. Foi o time que jogou melhor em casa, infelizmente não conseguiu aproveitar as oportunidades. E aí depois aí de alguns tropeços, né, no meio do caminho, o Arthur Itiro conseguiu achar o time, né, titular, aquele que está na imagem anterior, e tem
como destaque principalmente o Cauã Silva, né? O Giovani jogou poucos jogos até agora, somente 2, né? Tem 2 participações em gol, mas o Cauã Silva meio que aguentou a bronca enquanto ele estava fora, e aí tem bastante influência nos gols do Palmeiras. Vale lembrar que, às vezes, a gente vê algum destaque da categoria de base, mas aquele cara driblador, né? Enfim, tem alguma questão técnica, mas é importante também que o cara já tenha essa fome, né, de participação de gol, que tenha essa fome de vencer mesmo, e o Cauã Silva tem demonstrado bastante isso. Já tem aí, se eu não me engano, 8 participações na temporada. Muito bem, vamos assistir então esse 6-0 contra o Bahia, esses gols aí feitos por Alan, Luiz Freitas, Jota, Giovani, Cauã Silva e Evandro. Daqui a pouco a gente volta com os números totais da temporada do Sub-17, temporada 2021. Pela esquerda sobe o Rafael. Vai para cima da marcação, tentou o passe. Recuperação é de Jota para o Palmeiras. Tentativa de jogada em velocidade, está em cima dele o Rafael. O Jota ficou apertado pela marcação, conseguiu boa bola no meio. Recuperação no lançamento do Palmeiras, jogada pode ser boa. Vem descendo o Giovani, ele é perigoso. Pé na canhota, invadiu. Por cobertura, que golaço! Gol! Show, Fábio Marcondes. Agora deu certo. E o Palmeiras vem no contra do contra. Vem na resposta, então, o Cauã Silva. Vai pra cima da marcação, deixa curtinho com o Luiz, o camisa 10 arriscou pro gol! Gol do Palmeiras! Tendo mais liberdade, né? Podendo o camisa 10 se movimentar o campo mais inteiro. Agora desce o Palmeiras, Carlos Eduardo, parte pra cima da marcação, a marcação chega forte nas costas dele, ele consegue proteger e ficar com a bola. Mais atrás, Jean Carlos, inverte a jogada, Robert, a bola chegou no Cauã Silva, é perigoso, rapidíssimo, o camisa 7, bola mais atrás no Robert, Jota, vem o passe por dentro, Giovani tenta com a perna canhota, fez o passe, o Palmeiras vai chegando com perigo, olha o Jota pra fazer o gol! Gol do Palmeiras! Tô charada. Quando se fecha, dificulta. Agora, quando sai pra ir no mano, aí o Palmeiras... É o que o Palmeiras gosta. É o que o Palmeiras gosta e é o que o Palmeiras consegue chegar. Tentativa de descedor do Palmeiras, a triangulação é boa. O lançamento, o Cauã vem no cruzamento, olha o gol! Gol do Palmeiras! E virou goleada na marca de 24 minutos da segunda etapa. O Palmeiras amplia ainda mais o marcador no segundo tempo. Está onde eles estão. Sem dúvida. Abriram mão de muitas coisas durante toda essa pequena etapa da vida deles para representar a camisa do Bahia. Então não é demérito eles estarem perdendo por 4-0. Lançamento, o Cauã dominou por cobertura, golaço de novo! Gol! Gabriel. Passe pelo meio, Abraão conseguiu fazer a bola chegar no ataque. Ela volta com Daniel. Passe não foi legal pro Juninho. Recuperação do Palmeiras. Se vira agora, Bahia. Aí o passe. Se vira. Segura aí que eu quero ver. Desce o Palmeiras. Vem jogada em velocidade pela esquerda. No cruzamento. Olha o gol! Gol! Tá, então, e dando os créditos para a Eleven Sports, que obviamente transmitiu os jogos, e a base Palmeiras, que compilou os jogos. Então, todos os créditos aí a vocês que fizeram esse trabalho. E a gente repercute aqui no Crias do Amit. Os números da temporada por aí. Cauã, que fez pouco gol bonito nesse jogo, tem 5 gols na temporada, 4 assistências, seguido aí pelo Alan, que tem 4 gols e 2 assistências. E na sequência o Jean Carlos, Thales, Evandro, Luiz Freitas, Giovani, Wendel, Cauã Oliveira, David e Rogério. Então, esses os números, essas as informações sobre o Sub-17, que volta a atuar nesse sábado, dia 19 de junho. Não sabemos se já teremos transmitido esse programa ou não, mas vai ter jogo contra o América Mineiro. O que esperar do jogo, Tylon? Palmeiras aí, que obviamente o Arthur também cria todas as condições para o time ser solto, ser leve, você não vê aquela coisa, principalmente nesses gols de muito
marcação, um time que não joga tanto na transição, quer ter a bola sempre, é uma marca das categorias de base do Palmeiras. Exatamente, creio que vai ser um jogo que o Palmeiras pode, né, vencer com autoridade. O América é o vice-lanterna do Grupo A, então o Palmeiras pode imprimir esse ritmo, né, muito veloz aí de troca de passe no campo de ataque. Dá para ver que os jogadores ali têm sempre o instinto, né, de estar próximo da bola, de conseguir fazer o passe em direção ao gol, né, de buscar ali sempre a chegada à área. Então um time muito gostoso de ver jogar. Perfeito. E o Léo, que obviamente tem as infos palestra, né? Esses aí no futuro você vai falar muito, viu? Os destaques da temporada, que são Luiz Freitas, Alan e o Cauã Santos. Obviamente, os 3 aí com melhores números e atuações, apesar de o time como um todo ter tido bom rendimento. Léo, em breve estaremos falando dos contratos profissionais, dos contratos maiores, as multas maiores, que a gente cita bastante lá no Infos Palestra, mas o ponto que eu quero destacar, acho que para fechar essa análise do Sub-17 e falar um pouco do Abel Ferreira também. Quando o Palmeiras contratou pelo projeto da base, era integração Sub-17, Sub-20 e profissional. O Abel conversa bastante com os treinadores da base. O João Paulo Sampaio está constantemente com a comissão técnica, então há bastante conversas. E a gente sempre via jogos da base, muito individualismo. O individual sempre subia. E hoje a gente vê um Palmeiras como o quarto gol, troca de passes, tabela, chegada à área, um gol construído pela qualidade tática e técnica do time. Então esse é o ponto importante desse trabalho que o Palmeiras vem fazendo desde 2015, 2016. Com jogador bom fica mais fácil, né? Quando os jogadores são limitados, como a gente já viu outras categorias do Palmeiras, às vezes as individualidades não apareciam porque o time tinha muita necessidade de marcação, enfim. Vamos ver agora o Sub-20 da Sociedade Esportiva Palmeiras 2021. O Palmeiras que no Sub-20 a gente viu e obviamente o torcedor acompanhou de perto nas últimas temporadas, foi campeão brasileiro Sub-20 em 18, da Copa do Brasil em 19, e tem um tetra do Paulista, principalmente nesse último ano, né? A final foi em 2021 já, contra o Corinthians, né? Mais um tetracampeonato, o primeiro da história. Exatamente, gol do Michel, que hoje frequenta, né, o elenco principal. Para introduzir aí, então, esse elenco, o Tylon vai falar do trabalho do Wesley Carvalho. Eu acho peculiar, porque quando o Luxemburgo foi demitido, o Cebola teve a sua primeira derrota, todo mundo já queria, não, traz o cara da base, tá ganhando tudo na base. Não é bom deixar ele lá, deixa ele quietinho fazendo o trabalho dele, ele tem rojão demais para resolver por ali, e tem resolvido. O Wesley Carvalho tem mostrado um grande trabalho no Sub-20. Realmente ele tem esse trabalho tanto de formação de jogadores quanto de títulos, né, conquistados aí nos últimos tempos. O ano passado, vale lembrar que o Sub-20 do Palmeiras não foi tão bem assim, né, quanto nos outros anos, mas porque era um ano também de passagem de categoria, né? O profissional praticamente esvaziou ali os talentos da base, então era um ano ali basicamente ruim, né, com muitos jogadores jovens ali de 18 anos chegando. Esse ano já dá para esperar bastante, né, desse elenco, um time um pouco mais maduro, né, com novos jogadores chegando do Sub-17, outros com rodagem no profissional, e o Wesley tem até um problema, entre aspas, bom para resolver, que tem muitos jogadores, né, com talento, principalmente ali no setor do meio campo e do ataque, então nem todo mundo vai ter espaço, né, vários já saíram, como o próprio Luas, entre outros jogadores, mas ele vai ter que saber aí dosar, né, o espaço para esses jogadores, a rodagem para ter o amadurecimento e também os resultados na categoria do Sub-20. Léo, o olho do torcedor está voltado ao Sub-20 e a gente está vendo aí que é até difícil falar em destaques, né? Porque são muitos, né? São muitos jogadores promissores, inclusive ali, por exemplo, está em destaque o Daniel Alves, o defensor pelo lado esquerdo, e o Davi pelo lado direito, porque o Vanderlan e o Garcia estão sendo utilizados muitas vezes nos treinamentos do profissional. Então é muita gente boa. O Zabala, por exemplo, que está ali na defesa, já frequenta a seleção, cara. Então o Sub-20 do Palmeiras, o que você tem a dizer? Eu gosto bastante do trabalho do Wesley Carvalho. É um treinador muito bom taticamente, ele tem muitas ideias boas, e o Palmeiras proporciona a ele boas opções. Como você falou, quem está de titular ali, por exemplo, Marino está de titular, mas o Marcelinho já figurou no time profissional. Por exemplo, o Pedro Acasto também já treina como profissional algumas vezes. O Vitinho está de titular, mas Pedro Bicalho e Fabinho jogam no profissional.
E o Pedro Lima dizem que é uma das grandes promessas do Palmeiras por meio campo. Ramon César, que está ali como, entre aspas, reserva, já teve sondagens da Fiorentina e da Juventus para ir para fora antes mesmo de jogar no profissional. Então o Palmeiras tem muito bons nomes, e aí eu retorno a falar do João Paulo Sampaio, a captação. Por exemplo, Danilo, Wesley, vem de projetos do Jacuipense da Bahia. Então, garimpar jovens jogadores também é muito importante. Um ponto que eu vejo como negativo do Sub-20, mas o Palmeiras está aprimorando, é a captação de jovens estrangeiros, por exemplo. Veio Robson, veio Pluas, alguns jogadores. É muito interessante fazer essa captação sul-americana. O Palmeiras ainda não acertou a mão nesses jogadores. O Pluas já retornou, o Robson foi para o Cruzeiro. Então, o Palmeiras ainda está tentando conciliar, acertar a mão, principalmente na importação de jovens da América do Sul. Tem melhorado, inclusive o Newton, que está aí como opção, o Gabriel Silva também já jogou no time titular, mas nem tinha figurado na base direito ainda, foi algo bem precoce, por necessidade, obviamente, porque não tínhamos centroavantes disponíveis, mas precisa de ritmo, com certeza terá suas oportunidades aí no Sub-20. Lembrando, seu like é importante, sua inscrição também. Nós vamos agora analisar essa sequência, né, do Palmeiras na temporada. Não teve uma boa passagem pela Copa do Brasil, caiu nas quartas para o Avaí. No caminho, venceu o Presidente Médici, aquele jogo que todo mundo viu, teve muito gol, o Panamenho fez gol 3 vezes, inclusive, doação de chuteiro, um jogo emocionante, mas, obviamente, falando de futebol, o Palmeiras passou o carro, como fez com o Náutico também, que venceu os 2 jogos, e contra o Avaí já foi mais difícil. Aqui você atribui, Léo, você viu esse jogo, eu lembro que a gente conversou sobre Palmeiras e Avaí, perdeu muitas oportunidades, mas não foram poucas, foram muitas oportunidades, e no contra-ataque o Avaí no Allianz Parque conseguiu matar a classificação do Palmeiras, mas foi uma queda precoce. Foi uma queda precoce, mas aí o Sub-20 está aí para ensinar bastante. O Palmeiras caiu fora muito por erros individuais e erros técnicos. Chegava na frente do goleiro, perdia gol, gestos técnicos muito, muito falhos, e aí a gente olha, por exemplo, o Gabriel Silva. Tem 1, 3, 4, 5 gols do Gabriel Silva na base. Fala, não, mas no profissional ele não rendeu. É claro, é um garoto jovem que está fazendo essa transição. A gente conversa bastante que para o jogador sair do Sub-17 direto pro profissional, o cara tem que ser diferente. O cara tem que ser muito bom para se destacar. Como é o Giovani. O Gabriel Silva é um bom jogador, mas está sendo lapidado. Então, foi uma queda precoce. A gente sabe, a gente espera que o Palmeiras sempre chegue nas finais, ainda mais com esse projeto audacioso do Palmeiras, mas está ali para aprender. E essa eliminação foi um aprendizado muito bom para esse elenco, que, por mais que tenha sido campeões em anos anteriores, viu que não é um time imbatível e que precisa melhorar sempre. E esses gestos técnicos, o Palmeiras falhou, perdeu muito gol, acabou culminando na eliminação do Palmeiras precocemente na Copa do Brasil. E você trouxe uma informação nessa quarta-feira, Léo, de um jogador do Sub-20, destaque, que é um driblador, um atacante veloz, o Kevin. O Kevin estava emprestado, se eu não me engano, e o Palmeiras efetivou a compra desse jogador, né, que agora está praticamente já figurando do elenco profissional, principalmente pela qualidade que se tem nos dribles. O Palmeiras sente falta um pouco desse jogador. Exato. Na última quarta-feira, não, foi ontem, na verdade, ontem, quinta-feira, dia 17, apuramos a informação que o Kevin estava sendo comprado pelo Palmeiras. Ele chegou em novembro, ele estava emprestado do Desportivo Brasil, e ele chegou via empréstimo até o final desse ano, acho que é outubro, o contrato que ele tinha, setembro, outubro, e o Palmeiras já aproveitou e já fez a compra dos direitos do jogador. Está muito bem encaminhado, o Palmeiras acertando os últimos detalhes, mas é um jogador que chega ao Palmeiras já em definitivo. O Kevin, que ficou no banco de reservas contra o CRB, naquele jogo da eliminação, o Abel Ferreira puxou ele, mas já retornou para o Sub-20. Está treinando com o Palmeiras, mas ainda fazendo um pouco de adaptação ao elenco principal. Mas é boa contratação de um jogador que vem sendo muito importante para a categoria de base. Boa, daqui a pouco o Tylon vai falar da expectativa para o Brasileirão, que vai começar no dia 27, a estreia do Palmeiras é contra o Atlético Goianiense. Mas antes nós vamos ver os gols de Palmeiras 4, Náutico 0 pela Copa do Brasil. Vamos dar uma olhadinha no que essa molecada fez nessa goleada.
Com o Marino encara a marcação, pode pintar o cruzamento e Vitor tá pedindo bola na entrada da área, mas chega batendo! Golaço do Palmeiras, Gabriel Silva, cruzamento no que chegava a bola no Gabriel Silva, foi desarmado. E fica com o Palmeiras, bateu forte o garotão Vitinho, o Vitinho sobrou, vai pintar o pé esquerdo, parou, prendeu para o que vem de trás, partiu para a perna esquerda, ela subiu demais, que lance do Palmeiras. Próximo domingo. Beleza, olha o Palmeiras, mais uma jogada pela esquerda, opa, o árbitro da partida deu a falta. Mas foi fora da área, numa arrancada mais... Vamos saber como se comporta o Palmeiras. Iago Santos e Gabriel. Tá mais pro Gabriel. Nada. Iago Santos e o golaço. Gol! Já vai circulando a bola no campo de defesa. O Palmeiras vence por 2-0, 43 minutos. Partiu ele, o Marino. Encara a marcação, puxou para o meio. Ele a bola, o goleiro e o gol. Ele a bola, o goleiro e o gol. E o gol! Gol! Em casa, é uma situação muito difícil lá, viu, Verdão? Olha o Verdão, já partiu o Kevin. É boa a bola, saiu o goleiro. Ficou sem ângulo pra trás. E o gol do Palmeiras. Gol! Até o narrador ficou perdido aí nesses gols do Palmeiras, sabia se a bola entrava ou não. E tá aí, os números da temporada. Gabriel Silva é o artilheiro isolado com 5 gols. Marino Hinestrosa também tendo boa atuação com passes e gols. Newton fez os 3 gols contra o Médici na Copa do Brasil no primeiro jogo. E o Iago Santos, e é sobre ele que eu queria que o Tylon falasse. Se hoje a gente pode citar um dos destaques daqueles que não aparecem para toda hora dentro da área fazer o gol, tem um bom batedor de faltas, um bom passador, um meio-campista aí, vamos dizer, do quilate Patrick de Paula. Tem características um pouquinho diferentes, mas empolgou, hein, torcida? Ele impressionou bastante, principalmente pelo gol de falta, né, que a gente viu aí contra o Náutico. E é um meio-campo de pé esquerdo, né, de 2003, tem apenas 18 anos. Tem muito a crescer ainda nesse time do Wesley, né? Tem a perna esquerda, sabe jogar também nas 3 posições do meio, tem o passe, tem assistência, então é um que vai crescer muito ainda. E pode, quem sabe, no futuro, tomar o lugar do Patrick no time principal, né? Se numa dessa ele sair. É verdade. Tem outros jogadores aí, por exemplo, o Pedro Acácio perdeu espaço, a gente não viu mais ele no time titular do Palmeiras profissional, mas ele frequenta aí o time sub-20, Vitinho, Davi, Vitinho que também é um destaque, o Kevin, que o Léo trouxe informação que foi comprado, então tá aí os que participaram de gols em 2021, mas ainda tá só começando o Brasileirão. No dia 27, estreia o Palmeiras contra o Atlético Goianiense. Tem as saídas ali embaixo também. O Ramiro, o Hugo Quintana, Quinones, Pluas e o Robson, que também, por informação do Infos Palestra, de antemão, falou que ele ia para o Cruzeiro e foi mesmo. E os emprestados, que foram Helder, Valdenilson e o Aníbal, que está lá no Vitória. Passando também para mostrar a carinha desses destaques, o Gabriel Silva, que é o artilheiro isolado, o Iago Santos e o Marino Hinestrosa, que não é titular muitas vezes, mas quando entra, principalmente no segundo tempo, tem tido um grande desempenho por aí. Para fechar, então, esse programa, hoje a gente fez um programa mais longo, né, para a gente conseguir fazer um apanhado dos elencos, mas durante as semanas a gente vai trazendo novas edições, trazendo, obviamente, especificamente o que aconteceu naquela semana, quem chegou, quem saiu, os lesionados, os problemas e também as novas soluções que, obviamente, chegarão por aí. Para finalizar, agradeço demais ao Léo, seu destaque final do nosso primeiro Crias do Amit, e que tenhamos vários por aí, porque a nossa categoria de base vive o melhor momento de sua história e a gente precisa olhar com mais carinho para ela. Exato, a gente precisa olhar com mais carinho e a gente começa esse programa com o pé direito. Muitas informações para você que não conhecia o Sub-17, Sub-20, começou a conhecer e, claro, com o passar do ano, vamos colocando mais jogadores como destaque
quem for fazendo gols, assistências, ou até mesmo zagueiros de destaque, como o Michel, que está fazendo esse trabalho, que apareçam aqui. O meu destaque vai para o Iago. Lembra muito o Patrick de Paulo, o jeito de andar, o meião abaixado, um jogador, entre aspas, peladeiro, vamos dizer assim, que ele é acostumado com futebol de rua, mas é um jogador muito interessante, que eu acredito que o Palmeiras vá olhar com bons olhos. E o Palmeiras que continue fazendo essa captação, trazendo bons nomes e fazendo um intercâmbio. Um único ponto, o Aníbal, eu não sei como está a situação dele nesse momento. Ele tinha ido para o Vitória e pediu para retornar ao Palmeiras. O Palmeiras estava buscando um clube para ele. Ele não quis ficar no Vitória. Então é só esse ponto que o Aníbal está um pouco perdido ainda no mercado. E o outro atleta que era do Palmeiras, o Kaique Mafaldo, que chegou a ser emprestado para o Milionários da Colômbia, não passou nos exames em novembro e não se falou mais nada sobre ele. Se ele retornou, se ele continua atuando. Então é uma boa pauta para que em breve a gente possa discutir o porquê o Kaique não esteve mais no Palmeiras. Mas agradeço todo mundo, deixe seu like, acompanhe o Crias do Amit, todos os nossos programas, que com o seu like, sua inscrição, o canal cresce e a gente pode fazer mais conteúdo para vocês. Perfeito, Léo. Nos vemos na terça, no Palestra, nas nossas edições semanais por aí. Tá, eu agradeço demais sua disponibilidade. Sei que agora frequenta esse time de categorias de base, mas também já está estourando na idade. Mas a nossa referência são os carecas, que têm muito mais idade. Então a gente ainda é cria do Amit. Seja bem-vindo e que esteja sempre aqui com a gente. Obrigado, Léo, novamente. Um prazer falar aí da categoria de base do Palmeiras aqui. Meu destaque, na verdade, não é um destaque, é um pedido de paciência ao torcedor. Espero que eles continuem acompanhando, né, essa base que cada vez vai dando mais frutos. A gente vai trazer aí muitos destaques, gols, enfim. E claro que enche nossos olhos, né? Mas nem todo mundo, assim, vai conseguir ter uma sequência, né? Logo de primeira mão. Gabriel Silva mesmo, às vezes a gente se enxerga no Gabriel Jesus, né? Mas é um jogador diferente, que tem corpo mais franzino, enfim. Muitas vezes a mentalidade do jogador é diferente, né? O Gabriel Jesus mesmo sempre teve muito sangue no olho, muita vontade, enfim. Paciência que eles podem dar frutos ainda no futuro, né? São jogadores ainda muito jovens, de 18, 19 anos, então a gente tem que ter paciência que, se Deus quiser, vai dar tudo certo e o Palmeiras vai continuar ganhando tecnicamente, em títulos e também financeiramente com esses jovens. Muito bem, e você agora, obviamente, vai aí nos comentários desse vídeo e vai deixar a sua opinião, sua pergunta, seu feedback, para que em outros programas, em outros momentos, a gente possa trazer mais novidades e, obviamente, mais conteúdo. Lembrando também que nos gols do Náutico, do Palmeiras contra o Náutico, os créditos são da CBF TV e da TV Palmeiras. Os vídeos são aí dos canais oficiais da competição. Então perguntem, gente. Perguntem mais uma vez. Aí no chat, aí nos nossos comentários ou nas redes sociais do Amit, façam perguntas que aí nas próximas semanas a gente responde essas perguntas aqui no ar. Vai ser legal demais interagir com vocês. Então não temos vinheta ainda, mas quando tivermos, eu diria, sobe a vinheta. Obrigado e nos vemos em breve. Avante, palestra, avante, crias do Amit.